Então eu quero passar alguns conceitos. Eu falei bastante sobre água, na verdade estamos falando sobre oxigênio. Alguns conceitos. Respiração abdominal versus respiração torácica. Deixa eu tomar uma água aqui. Hoje em dia todo mundo quer ficar bonitão, né? O que a gente faz? Deixa a barriga dura, né, para não parecer aquela bolinha. E respira como? O que você está fazendo? Você não está entregando oxigênio suficiente para o teu corpo. A maior parte do oxigênio a gente consegue fazer com que entre no nosso corpo, que é chamada hematose, é na base do pulmão. E você tem que usar o que para respirar? O abdômen. Então vocês vão ter que fazer aquela bolinha. Então você tem que respirar como? Ó, bolinha. Solta. Não tem outro jeito. Se vocês querem respirar direito, é a respiração abdominal. Você tem que baixar o diafragma. Quando baixa o diafragma, você empurra tudo as suas vísceras para baixo. Como na tua pelve é osso, as suas vísceras vão para onde? Para frente. Então você tem que respirar abdominalmente e profundamente. Percebam, quando vocês estão nervosos, como é que vocês respiram? Fica ofegante. Até você vai lá e dá um suspiro, né? É teu corpo falando, meu Deus, respire, homem, respire, mulher. Por isso que a gente suspira. Por isso que a gente boceja quando está com sono. Porque quando você boceja, você faz o quê? Você está jogando, você está fazendo o quê? Aquela respiração abdominal. Você está puxando aquele monte de ar. Você abre a boca, teu corpo falando, por favor, o máximo de ar para dentro, de oxigênio. Então, respiração profunda e respiração abdominal. É o que a gente precisa fazer. Então agora, irmãos, queridos, nada de ficar com, quero ficar com barriga de tanquinho aqui. Daí fica, né? E se você faz isso, você produz toxina. Se você produz toxina, você vai começar a produzir adrenalina. E a adrenalina vai deixar você o quê? Nervoso. Então, quando você está nervoso no trânsito, alguém te fechou na frente, respira fundo. Quanto mais oxigênio, mais glóbulos vermelhos. Eu falei para vocês do doping, né? De tirar sangue, armazenar, vai armazenando 1, 2, 3 litros, depois você joga todo esse sangue para a veia. O que os atletas fizeram? Poxa, eu preciso achar um jeito melhor de ter mais glóbulos vermelhos, mais hemoglobina. Porque é o seguinte, o nosso corpo, ele tem um princípio. Se você não usa, você perde. Pensa no músculo, você vai lá para a academia, faz um esforço danado, e o negócio cresce. Se você não vai mais para a academia, o que acontece? Murcha. Pensa no idoso, acamado, o que acontece com as pernas? Vira uma vareta, né? Fica isso aqui. Eu trabalho no SAMU. Eu volta e meia vou na casa de idosos que estão acamados, que ninguém faz fisioterapia, ou que eles são meio que abandonados. São pele e osso. Porque o corpo está falando o quê? Músculo precisa de energia para ele poder sobreviver. Se não está usando, nosso corpo é inteligente. Você começa a atrofiar o músculo. Se você não põe oxigênio suficiente para o teu sangue carregar, que quem carrega o sangue são os glóbulos vermelhos, se o teu corpo não precisa de tantos glóbulos vermelhos, o que ele vai fazer? Não vou produzir. Ele produz menos glóbulos vermelhos por dia, porque não tem tanto oxigênio. Se não tem tanto oxigênio, não precisa. Então, se você respirar direito, jogando mais O2, mais oxigênio para o teu corpo, você vai ter mais glóbulos vermelhos. Tendo mais glóbulos vermelhos, você vai entregar mais oxigênio para as suas células. E os atletas começaram a fazer isso aqui. Eles alternam períodos de hiperoxigenação, respirando profundamente, com períodos de apneia. E até foi legal, porque esse ano, o Prêmio Nobel da Medicina foi do médico, de uma equipe, que mostrou que se você fizer baixa de oxigênio intercalado com períodos altos de oxigênio, você aumenta uma proteína chamada HIF. E essa proteína vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos. Foi o Prêmio Nobel desse ano, 2019, esse tipo de informação. E eu já vou ensinar para vocês como vocês fazerem isso, de maneira simples, e que vai demandar 10 minutos do teu dia, dividido em 3 vezes, ou seja, 3 minutos cada vez, pelo amor de Deus. É uma coisa simples que a gente não faz. É uma coisa simples que a gente não faz. Quando falta oxigênio, leva às doenças, como câncer e fibromialgia, porque cada vez mais a gente escuta, eu tenho fibromialgia, ou tal pessoa tem fibromialgia, meu primo, meu parente tem fibromialgia. O que é fibromialgia? É dor pelo corpo inteiro. O que eu falei para vocês, se vocês ficam parados, por que vocês sentem dores? Falta de oxigênio, porque você está produzindo demais toxinas. Que eu mostrei lá, faltou oxigênio, você produz menos energia e produz mais toxinas. E a fibromialgia acaba sendo isso. É uma baixa de entrega de oxigênio, com uma alta produção de toxina e uma baixa produção de energia.
Então, se está faltando oxigênio, não vou produzir aqui dentro. Lembra que eu mostrei aquela mitocôndria? Eu não vou produzir energia ali. Então, como é que a gente trata fibromialgia? Como é que a gente pode usar para tratar ou prevenir um câncer? Dando oxigênio. Existe uma medicina chamada medicina de von Ardenne. Olha que absurdo. É interessantíssimo, mas um absurdo quanto que cobram. Existe um Instituto von Ardenne. Agora não lembro se é Suíça ou Suécia. Um desses dois aí, esses parentes aí. E eles cobram em torno de 20 a 30 mil euros, uma graninha, ou seja, uns 100 mil reais, para você ficar internado 21 dias na clínica deles. O que eles vão fazer? Eles vão dar suplementos que vai aumentar a circulação do corpo da pessoa, ele vai pôr uma máscara de oxigênio e vai dar oxigênio para você. O que eles estão fazendo? Estão dando mais oxigênio, melhorando a tua produção de energia, você vai combater doenças. Eles internam lá por 21 dias para fazer tratamento de câncer, de doenças autoimunes, doenças crônicas, doente renal crônico, diabetes, hipertenso. O hipertenso às vezes melhora só respirando. Até estou escutando gente respirando aqui. O pessoal começa a respirar mais fundo. Mas você vê, é uma medicina caríssima, que na verdade pode ser muito barata. Vocês podem alugar R$70 um cilindro de oxigênio para algum idoso que esteja com vocês, alguém que esteja doente. Vocês deixam em casa por 2 horas com essa máscara de alta concentração. Vocês vão hiperoxigenar esses pacientes, vão entregar mais oxigênio, vão entregar mais energia para o corpo deles, vão começar a tratar doenças. Óbvio, quanto mais doente, mais difícil de tratar. Mas se vocês começarem a fazer isso em casa, sem ter que alugar um cilindro, que eu vou ensinar para vocês, meu Deus, vocês já vão prevenir um monte de problema. E vocês vão ter mais energia. Quero falar desses dois aqui, Otto Warburg e Alexis Carrel. São 2 cientistas, velhíssimos, tanto é que ambos estão mortos. Esse Otto Warburg, ele descobriu como você produz câncer. Ele que postulou isso aqui, que a falta de oxigênio leva às doenças, principalmente o câncer. Ele pegou células de camundongos, fez uma cultura de célula, né, naquelas plaquinhas, que você vê em filme, está parecendo um laboratório, aquelas culturas. Ele colocou dentro de jarros e ele tirou o oxigênio dos jarros. Ele reduziu a concentração de oxigênio, ele diminuiu em 50% a concentração de oxigênio. Depois de algumas semanas, muitas células morreram, a maioria ficou fraca e doente e parou de se multiplicar, mas algumas começaram a se multiplicar violentamente. Ele foi estudar aquelas células, era câncer. Ele falou, tudo bem, mas será que é assim com todo mundo? Ele começou a pegar cultura de células de macaco, de felinos, de coelho, de ser humano, e aconteceu a mesma coisa. A falta de oxigênio produz toxinas e toxina gera câncer. Esse outro carinha aqui, Alexis Carrel, em 1905, faz mais de um século, ele era do Instituto Rockefeller, das grandes famílias que tentam viver e nunca mais morrer, e realmente eles estavam estudando como a fonte da juventude, e ele descobriu como você consegue duplicar ou triplicar a longevidade de algumas células. O que ele fez? Ele pegou células de coração de galinha, mas ele pegou embrião de coração de galinha. Quanto tempo vive uma galinha? Dias, né? Porque hoje em dia, 40 dias já mata para comer, né? Mas sim, geralmente uma galinha vive 7 anos. 7 anos. Ele pegou o coração da galinha, o pintinho nasceu, eutanasiou, matou, tirou o coração, porque o coração, se você tirar, ele consegue bater por um tempo ainda. Se você colocar dentro de uma solução fisiológica, algumas experiências, ela vive ainda por mais um dia. Mas ele pegou aquele coraçãozinho, vamos fazer bonitinho aqui, e esse Alexis Carrel, ele fez 3 coisas. Ele colocou aqui nutrientes ao redor desse coração, nutrientes. Galera, é letra de médico, né? Vocês sabem. Por favor, então, leiam um garrancho. Se alguém aqui não fez aula de hieroglifos de egípcios, depois me fala que eu vou ensinar vocês, que é isso aqui. Ó. Ele colocou nutrientes, oxigênio e uma terceira coisa muito importante. Ele criou um fluxo de soro fisiológico. Por que ele fez isso? Porque essa célula produz o quê? A célula respira, se alimenta e defeca.
Então, quando era criado lixo pela célula, pelo coração, esse lixo era levado embora, pelo esse fluxo de soro fisiológico. Esse coração de galinha não viveu 7 anos. Viveu 28. Viveu 28 anos. Ela não virou eterno, mas eles conseguiram quadruplicar a vida desse coração só fazendo isso, dando nutrientes, dando oxigênio e fazendo um fluxo de soro para o quê? Para lavar as toxinas que o nosso próprio corpo, no caso aquele coração, produz. Qual que é o padrão respiratório que a gente tem que fazer? Isso aqui você não vai fazer toda hora, todo o tempo. Toda hora, todo o tempo, você vai fazer o quê? Respirar normal e tentar respirar mais profundo. Você respirar pela barriga. Está trabalhando, está andando, dirigindo o carro, está conversando. Sempre lembrar de deixar a barriguinha mais solta e respirar melhor, respirar mais profundamente. Por quê? Você vai usar a parte inferior do teu pulmão e vai ter mais oxigênio entrando no teu corpo. Mas esse padrão aqui que eu quero ensinar para vocês é 1:4:2. Como assim? Para cada 1 segundo que você inspira, você fica 4 segundos segurando o ar, o pulmão cheio, e 2 segundos soltando o ar. Então vocês podem fazer o quê? Vocês podem inalar por 1 segundo, segurar por 4 e soltar em 2. Ou vocês podem inalar por 2 segundos, segurar por 8 e soltar em 4. Ou vocês podem inalar em 3, segurar em 12 e soltar em 6. E assim por diante. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui que é fácil? Vamos fazer todo mundo junto? Esse é o jeito correto de se respirar. Mas você não vai fazer isso o dia inteiro. O que você vai fazer? 10 respirações assim, 3 vezes por dia. Se você fizer isso aqui, você vai demorar 14 segundos para fazer uma respiração. Você vai respirar 10 vezes em 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Se você fizer 3 vezes por dia, você vai gastar quanto tempo por dia para fazer isso daí, meu? 7 minutos e meio.